Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje eu vou pregar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 6, do versículo 24 ao 34. Por favor, acompanhe a leitura que farei. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você diria que acaso visse alguém com seus joelhos dobrados diante de uma estátua, que essa pessoa está cometendo idolatria? Se você diria que sim, então você está correto. É a pessoa que está prostrada diante a uma estátua, prestando culto, sim, está cometendo idolatria, está quebrando o primeiro mandamento, conforme nós entendemos na Bíblia. E Deus odeia a idolatria. Prova disso são os vários episódios registrados no Antigo Testamento. Você talvez deva se lembrar do episódio do bezerro de ouro, quando Moisés subiu para receber de Deus as tábuas da lei, também como várias instruções para o povo. Infelizmente, Arão contribuiu para que fizessem um bezerro de ouro e prestassem culto a este bezerro, que Deus ficou extremamente desgostoso com Israel. Em outro episódio também do Antigo Testamento, você deve se lembrar de Daniel e seus 3 amigos, que foram instigados por Nabucodonosor para que se dobrassem diante da estátua dele e prestassem culto, que recusaram, e por isso foram jogados na fornalha ardente. Portanto, meus irmãos e irmãs, é muito claro que Deus odeia a idolatria. E por que odeia a idolatria? Porque a idolatria, de certa forma, é um roubo, porque se retira a glória de Deus, do único e verdadeiro Deus, e transfere-se para algo que não é Deus. Portanto, devemos estar advertidos quanto ao cuidado com a idolatria. Nesse texto que eu acabei de ler com você, Jesus Cristo trata acerca do perigo da idolatria, de um tipo de idolatria um pouco mais sutil, como o texto aqui demonstra. O Senhor Jesus Cristo é enfático no verso 24, onde ele diz que não se pode servir a dois senhores, Deus e a riqueza. Veja, não se pode servir a dois senhores, Deus e a riqueza. E aí ele começa a dizer: por isso não andeis ansiosos. A ansiedade é um sintoma de idolatria, porque aqueles que buscam a riqueza acabam se tornando idólatras, porque não estão buscando a Deus.
O texto, ele descreve pessoas que não são ricas. Veja, Jesus Cristo está dizendo este sermão, o famoso Sermão da Montanha, às pessoas que estão à sua volta, e a maior parte são camponeses, aldeões. E qual que é a principal preocupação destes homens? Com a roupa do corpo. Por 6 vezes no texto, Jesus diz, olha, não se preocupem com a roupa do seu corpo. Qual é a outra preocupação? O que eles vão comer e beber. Jesus não está tratando com pessoas que têm posse da riqueza. Jesus está tratando com pessoas que buscam a riqueza. E não são grandes montantes de riqueza, mas estão buscando o básico. Ou seja, embora você possa não se considerar uma pessoa que seja portadora de grande número de riquezas, se você faz da busca do básico o propósito da sua vida, você também está cometendo idolatria ao estar ansioso. E a idolatria, meus irmãos e irmãs, como eu havia dito, é um grande problema que o povo de Deus enfrenta. Salmo 135 diz que os ídolos dos homens, ou dos pagãos, dos gentios, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca e não falam. Tornem-se iguais aos ídolos aqueles que o adoram. De certa forma, no texto em que nós lemos agora, nós vemos que a ansiedade, ela acaba transformando também a pessoa, cegando o seu entendimento, tornando-a surda para aquilo que deveria ouvir e emudecendo quando deveria falar. É sobre isso que trata este texto, o perigo da ansiedade e como ela pode nos tornar idólatras. Primeiro perigo que se apresenta é porque a ansiedade, conforme o nosso texto, nos cega para as coisas de Deus. Veja que logo nos primeiros versículos, no versículo 25 ao verso de número 27, Jesus tem aqui no horizonte a palavra vida. Ele diz, olha, o que é a vida? A vida se resume em alimento? É só isso? E por mais ansioso que você possa ficar, você pode com a sua ansiedade esticar a sua vida? E a resposta à primeira pergunta, se a vida é mais do que alimento, com certeza nós temos que dizer, sim, a vida ela é muito mais do que alimento. Ela não pode se resumir à sobrevivência. E a segunda pergunta, que pergunta se nós podemos esticar a nossa vida com ansiedade, a resposta tem que ser não. Por mais ansioso ou ansiosa que você possa ficar, isso não vai lhe acrescentar coisa alguma. E aí então o nosso Senhor utiliza as aves como uma expressão para chamar a atenção do seu auditório, onde ele diz, observem as aves do céu, eles não trabalham, entretanto Deus cuida delas. Jesus chama a atenção para que as pessoas vejam a criação, observem, porque a ansiedade, ela tem este tipo de poder sobre aquele que a porta, torna cega para o poder de Deus. A ansiedade, ela acaba nos cegando para as coisas de Deus. Devemos ter cuidado com isso, porque a ansiedade, ela não nos permite ver o poder de Deus como o grande mantenedor da criação. Lembre-se que não há nada de inédito no que Jesus está dizendo aqui. Em outro salmo, o salmista, ele diz assim, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque sobre todas as coisas, meus irmãos e irmãs, se nós comemos, se nós bebemos, se nós existimos, é porque Deus cuida da gente. E se você não consegue ver isso, é porque a ansiedade tem cegado os seus olhos. A ansiedade, ela possui esse efeito, ela nos cega para as coisas de Deus. Um segundo perigo aqui é que a ansiedade também não considera a palavra de Deus. Se você perceber, do verso de número 28
ao verso de número 30, está algumas expressões de fé. Jesus Cristo agora, depois de ter falado acerca das aves, chama a atenção para as Escrituras Sagradas. Ele traz à presença do seu auditório uma pessoa que era extremamente rica em seu tempo, o maior de todos, Salomão. E mesmo Salomão, com todo o seu fulgor e riqueza, não se compara à providência que Deus tem para com as suas criaturas, para com os seus filhos, sobretudo. Deus, ele veste os lírios do campo muito melhor do que Salomão se vestia. Jesus Cristo, então, desafia o seu auditório a ter mais fé. Será que Deus que veste o lírio não vestirá você e a mim, que temos fé em Deus, ou pelo menos que devemos manifestar fé? Veja, meus irmãos e irmãs, o grande perigo da ansiedade. A ansiedade, ela também ofusca o nosso entendimento, e nós acabamos nos tornando surdos para aquilo que Deus fala em sua bendita palavra, através das Escrituras Sagradas, onde o Senhor sempre deu testemunho como Criador de todas as coisas e também o mantenedor da sua criação. É a palavra de Deus que diz isso, que Deus cuida de você, que Deus cuida de mim, e que se nós estamos aqui neste exato momento, é porque o Senhor tem mantido a sua bendita palavra e tem cuidado de nós. Entretanto, a ansiedade, ela tem o poder de ensurdecer-nos para a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes você já foi confrontado pela palavra, mas tem dado mais ouvido às suas sensações, aos seus sentimentos de medo? Deve tomar cuidado com isso. Isto é um sinal de alerta de que a ansiedade está produzindo em você idolatria. Porque a ansiedade, como nós vimos anteriormente, ela não apenas nos cega com as coisas de Deus, mas ela também tem a capacidade de nos ensurdecer, nos torna surdos para a palavra do Senhor. Um outro e terceiro perigo aqui, que nós encontramos nesse texto, é que a ansiedade, ela também acaba por nos emudecer. Ela nos emudece. Veja, no versículo de número 31 até o 34, Jesus irá confrontar o seu auditório acerca de que eles não devem andar inquietos com o que vestem, com o que comem e com o que bebem, e que devem buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, porque nós somos cidadãos do reino do céu. Meus irmãos e irmãs, Jesus Cristo não nos deseja, ou não deseja, que nós procedamos como os gentios nesse texto. Nesse texto, ele diz que os gentios é que procuram estas coisas, comer, beber e se vestir. Quem são os gentios? Os gentios são os idólatras, os pagãos, aquele que o Salmo 135 nos advertiu, que se tornam cegos, surdos e mudos aqueles que se escravizam por ídolos. Jesus não quer que nós nos tornemos idólatras, porque o que define a nossa fé neste texto não é o nosso discurso, não é aquilo que eu afirmo crer, mas é aquilo que ocupa a minha busca. O que você busca? Você busca os seus valores? Busca apenas os seus interesses? Busca apenas as suas metas? Ou você busca os valores do reino de Deus? Porque é o valor que você busca que define a sua crença, e não aquilo que diz. No final dos tempos, Jesus irá se encontrar com algumas pessoas que vão dizer: Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas, dissemos isso, pregamos aquilo, outro. E Jesus irá dizer: eu nunca vos conheci. Essas pessoas nunca fizeram a busca do reino dos céus a sua própria busca, mas viveram buscando os seus próprios interesses. E, infelizmente, provocaram a sua própria ruína.
O Senhor não deseja que caminhemos nisso, o Senhor deseja que nós busquemos os valores do reino de Deus, a sua justiça, e busquemos o seu reino. E como faremos isso? Através da proclamação do Evangelho de Deus, através da proclamação dessa justiça, através da proclamação que o Senhor liberta, que o Senhor cura e que o Senhor Jesus Cristo é a única porta de salvação para um mundo que está em trevas. É isto que o Senhor espera de mim e de você, adesão ao reino como um súdito e como uma súdita deve ter, porque se você tem se calado, isso também é um sinal de ansiedade, porque a ansiedade, ela nos emudece para as coisas de Deus. Quanto mais preocupado nós estamos com aquilo que é do nosso interesse, mais isso ocupa o nosso coração. Faça um teste. Qual tem sido o número das suas palavras que tem veiculado o reino de Deus, que tem propagado o reino de Deus? E qual o número dessas palavras que externam as suas preocupações com as coisas deste mundo? Será que você encontrará um número maior de palavras que transportam o reino de Deus para as outras pessoas ou que espelham apenas a ansiedade do seu coração? Cuidado, são as palavras que denunciam a nossa busca, porque o coração fala, ou a boca fala, o que o coração está cheio. Do que tem falado a sua boca. Se a sua boca tem falado mais sobre os seus interesses e as coisas deste século, é sinal que a ansiedade também tomou o teu coração e está te emudecendo para as coisas de Deus. Meus irmãos e irmãs, devemos tomar cuidado com a ansiedade. O nosso Senhor Jesus Cristo colocou a busca pela riqueza, que é a idolatria, e a ansiedade, que é o sinal dessa busca, como um grande oponente a Deus nesse texto. Ele diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. As riquezas são colocadas como oponente a Deus nesse texto, não é Satanás. Ofereça Satanás para as pessoas, ninguém vai querer. Ofereça dinheiro, veja qual será a reação delas. O grande oponente em nosso meio tem sido as riquezas e a busca pelos seus próprios interesses. Portanto, procure tomar cuidado, porque a ansiedade tem esse efeito sobre nós. Ela nos cega para as coisas de Deus, nos torna surdo para a palavra do Senhor e também nos emudece em relação ao reino de Deus. Que este não seja o seu destino, nem o nosso destino. Que venhamos nós, meus irmãos e irmãs, a propagar o reino de Deus e lutar pelos valores do reino como súditos e súditas do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém.